você foi sempre uma pessoa que teve uma imagem de luz. Da onde que vem essa luz? Jesus. Eu nasci em Taquaritinga, no interior de São Paulo, com pouca perspectiva de vida, de ser alguém na vida, né? Porque meus pais trabalharam 30 anos cata laranja, nossa família toda católica, devotos de Nossa Senhora e visita na Basílica todo ano, primeira comunhão, tudo que tem que fazer no terço, missa, eu ajudava padre, né? E com 16 anos, com 14 anos eu saí para jogar bola e com 16 anos eu me converti, né? Eu aceitei Jesus e foi a melhor escolha, a maior decisão que eu tive na minha vida. A partir de lá eu fui uma pessoa realmente transformada, renovada e feito. Eu acho que foi ali que começou tudo na minha vida, né? Eu acho que o pontapé inicial, mesmo quando era criança eu sonhava em ser alguém na vida assim, mas nunca pensava em ser jogador de bola, ser conhecido, né? Eu acho que essa luz, não tenho dúvida, né? Não é o meu talento, não é os meus esforços, não é, os meus olhos verdes, não é o meu charme do cabelo, não é o meu sucesso, o Espírito de Deus que habita em mim, sou chamado, entendo o propósito de Deus na minha vida. Isso aí, quando você entende, não tem como não divulgar, não para proclamar aquilo que você quer ser, mas aquilo que Deus é. Acho Uau, que é o mais importante que eu entendo nesses 45 anos de vida aí. que massa, cara. E foi cedo, né? Porque eu aceitei ter minha vida mudada com a minha conversão muito depois de adulto, depois de ter sofrido muitas coisas. é, Parece que eu fui levado, né? Deus me chamou e falou, cara, vem aqui. Se você teve bons resultados vivendo essa vida mundana, que é o que eu vivia, Sim. agora quando você trouxer todas as suas habilidades e competências para ser direcionada para um caminho certo, as coisas serão diferentes. E isso para mim foi já próximo dos 30 anos, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque não tem idade. Não Você tem vê a minha idade. mãe. Minha mãe está passando por um momento de transformação na vida dela com 61 anos, que partiu de se inspirar na minha mudança, porque ela viu o quanto que eu me transformei depois que eu aceitei Que Jesus, legal. né? E aí, você com 16 anos, teve essa transformação. Como que foi para você naquele momento? Claro, você tinha uma base familiar de extrema solidez dentro do assunto, Sim. mas como que foi para você até num ambiente escolar ou num convívio com os amigos? Não, foi impactante porque nós éramos religiosos, né? Não só eu, tenho um irmão mais velho. Eu sou o filho do meio, né? Meu pai, lamentavelmente, faleceu na pandemia agora, em maio, faz 5 meses. A minha mãe está viva, né? E minha irmã é a caçula. Mas a gente sempre frisou muito bem, né? E meu pai sempre frisava muito bem. Nada se conquista sem trabalho, né? Nada se conquista sem disciplina, né? Tem até uma frase que a disciplina é a mãe, né? Uhum. É a mãe de tudo isso, né? Então, do trabalho, do esforço, da dedicação. Então, quando eu realmente mudei, tomei uma decisão, eu era uma criança na época muito rebelde, muito nervoso. Acho que já é a sede de vencer, né? Aquela garra de não aceitar, não que meu pai vivia na roça, que trabalhou, ele sustentou a gente durante 30 anos na roça, mas essa predeterminação de falar assim, poxa, eu quero vencer na vida. Então eu não aceitava perder para o ímpar, essas bolinhas de gude perdia, saía brigando com o menino, soltava pipa, jogava apostado lá, perdia, saía correndo com o dinheiro, rasgava o dinheiro lá na porta, meu pai tinha que pagar os meninos, né? Então essa sede também me ajudou muito, porque talvez eu iria para um caminho muito briguento, eu era um cara muito que brigava, né, cara? E você já chegou a não diagnosticar, né? Mas você já chegou a refletir da onde que vinha essa competitividade, essa energia que você tinha naquela época? Veio de algum trauma? Não, eu acho que não veio de nenhum trauma, até porque na nossa família, principalmente eu cheguei assim nos anos 70 ali, o meu irmão no final dos anos 60
A gente até, não é que a gente tinha uma condição melhor, mas meu pai tinha passado no início de casamento uma situação pior do que na minha geração, né? Uhum. Na minha gestação ali, na minha infância. Então não houve isso aí, acho que é algo de Deus mesmo. Tanto que aonde eu brincava nos campinhos de terra, eu ficava deitando e já começava a perguntar: o que eu vou ser na minha vida? Eu começava a sonhar: o que eu vou ser? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser igual meus primos, ser meus tios, meus pais? Né? Se eu morrer, eu vou para onde? E não tinha nada disso, sabe? E aí depois eu fui entendendo mais ou menos assim o que Deus tinha para mim, e aí eu fui entendendo o propósito, a situação, e as coisas foram acontecendo. E quando eu vou para o 15 de Jaú, que foi meu primeiro clube, e volto para Taquaritinga, aí eu sento para almoçar no domingo domingo meu dia com meu pai, que ele come a maionese com arroz, com feijão, tal. Tô sentado lá, ele veio lendo a Bíblia, ele pergunta para mim: mas você virou crente agora? Aí eu falei assim, eu com medo, né? Falei, pô, ele vai me repreender, né? Falei, ó, não, isso aqui tem transformado a minha vida. Caramba. Isso aqui tem me deixado um menino mais tranquilo, mais em paz. Eu falei, eu tenho anotado mesmo que você é diferente. Se isso está transformando a sua vida, segue. Eu não sou, quem sou eu para impedir, né? Então essa luz, essa esperança vem em cima de realmente de um propósito que Deus tem na nossa vida. Então Deus, quando Ele escolhe, não há propósito a separado, né? As barreiras podem acontecer, mas Deus me escolheu. Deus me escolheu lá em Taquaritinga para levantar um menino que era improvável para poder tornar as coisas prováveis. E isso daí com 16 anos. Isso. E aí quando você partiu lá para o início da tua carreira profissional, como que você lidou com isso dentro do futebol? Tipo, porque você falou assim, eu não sonhava em ser isso. Eu não sonhava com que tudo aconteceu na minha vida. As coisas foram acontecendo partindo também, claro, das suas atitudes, partindo da energia que você transmitia e de ter muita centralização dentro daquilo que você A queria. gente não sonhava porque a gente não conhecia. Hoje as pessoas, as crianças, os jovens, sonham porque eles veem. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas se espera. Essa é a fé. Hoje as pessoas têm menos fé porque eles já veem o que eles querem ser. E aí eles não lutam por aquele objetivo. Será que é por conta de saber o grau de dificuldade que é? Pode ser. Pode E ser. aí as pessoas acabam meio que deixando... É que também tem a parada que hoje em dia, além das pessoas conseguirem visualizar melhor, porque na época que você tinha 16 anos, nós estamos falando de uma época que não tinha rede social, nós estamos falando de uma época que a internet, acredito eu, que estava começando. Não, 16 anos nem tinha. Em 2002, tinha. Na Copa do Mundo, não tinha. Então você se espelhava em cima só do que você via na televisão, que Isso. nem eram todas as pessoas que viam. O futebol raiz veio daí. O Brasil tinha os talentos por causa disso aí. Cavava uma Copa do Mundo, o que a gente fazia? Pegava a bola, se o cara da Copa da França fazia um gol de bicicleta, a gente ia lá tentar fazer o gol de bicicleta. Se o cara fazia um gol de peixinho na final do Brasileiro, o cara ia tentar fazer um gol de peixinho. Isso aí é a essência do futebol brasileiro. Nós perdemos a essência porque a gente deixou de fazer a nossa raiz, que é a raiz. É jogar no terrão, é jogar no campinho de areia, é na quadra, é na grama quando tiver grama. Sim. Né? É adaptar o gol caixinha, fazer a rebatida. Né? As coisas que a gente foi desenvolvendo no lado empírico nosso, dentro do futebol. Né? Então... Hoje, a maioria da rapaziada já quer ser famoso. Eu sempre digo. Antes de ser jogador, né? Antes de ser gente. Né? Eu acho que todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter posses, mas isso aí tem que ter um lado emocional, uma estrutura social muito boa, senão você vai se perder no meio do caminho. Isso aí foi sempre o que o meu pai me dizia. Não sonhe em chegar mais além daquilo que você possa suportar. Então seja Edmilson, não pegue aquilo que não é teu e não passe por cima de ninguém para conquistar. Trabalhe, se dedique, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Então foram dicas assim que muitas vezes você não precisa estar na igreja, você não precisa ter o seu pastor, né, o seu mentor, o seu guru. Eu não sigo pessoas, eu sigo Jesus. Quando você segue pessoas, você se perde no meio do caminho. Quando você segue a Deus e Jesus, você sabe aonde você vai chegar. E essa foi uma das coisas muito fundamentais na minha infância. Com 16 anos, eu renunciei muita. Eu sacrifiquei muita coisa da juventude, da adolescência.
Lá o pessoal ia pro rodeio lá em Taquaritinga, né? Antes de eu me converter, eu ia pro rodeio direto, irmão. Ixi, enchia a cara. Né? Eu, com 13, 14 anos, aí eu tive quase em coma de bebida alcoólica. Fiquei 2 dias no hospital tomando glicose, né? E aí, isso aí me transformou, porque eu ia para um caminho totalmente oposto daquilo que Deus tinha para mim. Cara, e eu vou até aproveitar que você entrou nesse assunto, porque eu deixei uma caixinha de pergunta no meu Instagram para as pessoas aqui que acompanham mandar uma pergunta para você. E teve um cara que mandou uma pergunta muito legal, que eu deixei até anotado aqui, o Matheus Ribeiro. Ele mandou assim: como que é para uma pessoa que segue Jesus, para um cristão, estar no meio do futebol? E se você já passou algum tipo de problema por conta da tua fé? Porque... Eu nunca tive problema porque eu nunca tive vergonha de falar. Uhum. Hoje a gente vive uma geração que tem medo de falar porque ele não quer se sentir constrangido. O que outro, não, eu vou falar, não vou falar porque socialmente não é bom. Não dá para falar do Edmilson, da história, da trajetória de sucesso minha, sem falar de Deus. Sem se falar de família, sem falar de valores. Isso aí é raiz minha, eu não consigo viver sem isso. E quando você tem esse propósito, seja onde você for, você vai falar de Jesus. Eu lembro quando eu fui para a França, em 2000, eu comprei uma M3, tinha acabado de lançar, douradona. Jovem, né, recém-casado. E aí eu coloquei um adesivo desse tamanho, Jesus, atrás. Eu cuidava de 250 jovens. Na França não tinha igreja evangélica na época. Aí os caras viam passando da M3, rasgando na saída do jogo lá. Ó Jesus, ó Jesus. Ó Jesus passando. Não, eu tenho histórias. Exemplo, eu sei por que eu fiquei 4 anos na França. Mesmo depois de ficar campeão do mundo, eu tive 5 propostas. Manchester United, eu tinha proposta do Liverpool, tinha proposta do Real Madrid, tinha proposta do próprio Barcelona, tinha proposta do Leeds United da época, que estava numa fase boa. Simplesmente eu não fui, porque Deus tinha um propósito para mim lá. Eu estava cuidando de um casal, um companheiro meu de equipe, Jean-Marc, e a Fatia, que era muçulmana, e a gente ficou 4 anos lá por causa deles. Porque a gente ficou evangelizando eles. Aí nesses 4 anos a gente foi explicar o amor de Deus para a Fatia, e ela não entendia. E aí depois do Campeonato do Mundo, o Leão me renovou o contrato por 7 vezes mais do que eu ganhava, né? Cobriu a proposta dos 5 times, e eu não entendi. Eu falei, poxa, campeão do mundo, é hora de voar, né? E aí eu fiquei mais 4 anos, mais 2 anos no Lyon, e aí na última temporada, a gente sempre fazia as reuniões antes de terminar, todo mundo orava, assim, Simé orava, o Jean-Marc orava, eu orava, e a gente deixava assim uns 20, 30 segundos para ver se a Fatia orava, e ela nunca orou nos 4 anos. E no mês de julho de 2004, ela fez uma oração. Obrigado, Senhor, por ter deixado a vida de Edmilson e da Simé aqui, porque se eles não tivessem ficado aqui, eu não tinha conhecido o seu verdadeiro amor. Caramba. E a partir daquele, Deus falou no meu coração, agora é seu tempo de voar. Aí, 3 semanas depois, eu estava no Barcelona. Meu Então, Deus, cara. em cima dessa pergunta, não dá, você que tem uma experiência real com Jesus, não fale só de boca para fora. Viva e não deixe de falar. Hoje as pessoas querem falar de Jesus para ganhar dinheiro. Hoje as pessoas querem falar mentoria, usando a palavra de Deus para influenciar a pessoa. Ou você é pastor, ou você é evangélico, mas não use a palavra de Deus para transformar as pessoas. Você acabou de falar aqui, no Papo Franco aqui, que a sua mãe está vendo a mudança que Deus está fazendo na sua vida. Sim. O maior testemunho somos nós. Exato. E não adianta eu falar que Jesus muda, cura, salva, liberta, faz um monte de coisa, se eu não sou o exemplo para isso. Exatamente. Então o maior exemplo somos nós. E não dá para falar do Edmilson sem falar de Deus. Não consigo.